Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Na aula de hoje a gente vai estar continuando o nosso tema, falando em específico da energia por assinatura, das melhores estratégias e das melhores formas de você definir um bom pricing. Então, como capturar as melhores oportunidades de um dos mercados que mais crescem no Brasil hoje? Meu nome é Lincoln, nós somos a Vatio e viemos trazer o melhor deste conteúdo para você. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai estar dando continuidade a um tema que a gente já começou, no nosso último vídeo, falando muito das oportunidades que a gente tem no setor de geração distribuída, em específico no setor de geração distribuída remota, com relação à energia por assinatura, e não só das oportunidades, mas dos desafios, e como balizar uma boa estratégia. Então, no vídeo de hoje, a gente vai se aprofundar nisso e destrinchar muito em como posicionar muito bem o seu pricing, ou seja, para definir um bom preço, precisa definir um bom público-alvo, precisa definir uma boa praça, um bom produto e principalmente acompanhar muito bem os seus indicadores. Então, a gente vive um momento de mercado hoje com muita oportunidade, no nosso entendimento, onde você tem realmente um oceano azul de consumidores ali que estão no mercado cativo e que precisam, de alguma forma gerar ou compensar a sua energia e conseguir economizar na sua conta de energia no final do mês. Então, a gente tem uma massa, milhões de consumidores, disponíveis para a gente abordar. Do outro lado, a gente viu também que o mercado passa por um momento de sobreoferta, então muitos projetos conectados e ainda produzindo, não conseguindo alocar 100% da sua energia, fora um mar de projetos que ainda vão entrar nesse setor ao longo de 2025 e 2026, ainda com novas conexões e que vão compor ainda mais essa sobreoferta. Então, dado este momento de mercado, onde eu tenho muitos clientes, muita sobreoferta de energia, como trabalhar uma boa estratégia para capturar isso da melhor forma possível. Então, hoje nós vamos se aprofundar muito no tema que eu acho que é fundamental disso tudo, porque ele consolida todo o seu conhecimento, todos os indicadores da sua operação, que é o pricing. Então, o que a gente vai destrinchar aqui hoje? Hoje eu separei aqui alguns temas que eu entendo que são bem importantes de se ter conhecimento para começar a se posicionar e rever muitas vezes a sua estratégia, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente está no setor de energia por assinatura, na geração distribuída remota, é muito importante eu ter uma visão tarifária de como as coisas funcionam. Então, meu consumidor ele vai receber um crédito e, obviamente, dependendo do tipo de conexão dele, do tipo de projeto que eu estou atendendo ele, da região que eu estou, do modelo que eu estou, essa energia, essa compensação desse crédito, ele vai ter mais ou menos valor. Então, obviamente, isso baliza o desconto que eu vou conseguir fornecer para esse consumidor, bem como, dado o tamanho dele, os demais custos que eu tenho para administrar, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que separar aqui é entender o que são custos e o que são despesas operacionais da minha gestão de consumidores, de gestão de compartilhamento de créditos de energia na geração distribuída remota. Então, principalmente quando a gente entra na composição de despesas operacionais, o que a gente tem? O que são despesas operacionais? São coisas que custam, fazem parte da nossa estrutura de custo, mas são custos muitas vezes invisíveis, variáveis, que não são relativos a nada muito tátil para a gente ali. Mas eles são custos, despesas invisíveis e que tiram muitas vezes toda a rentabilidade da sua operação. Então vou dar aqui 4 exemplos, e são 4 pilares chaves que a gente precisa entender, que a primeira coisa é a inadimplência. Então, ou seja, se os seus clientes não estão pagando em dia ou não estão te pagando, qual que é o custo, quanto que isso vai depreciar no final das contas da sua receita. Então, isso aqui é uma despesa operacional porque ela tem custo intrínseco, o atraso de um cliente na hora que ele precisa pagar uma fatura e não paga em dia. Segunda coisa são os clientes perdidos, o churn. Ou seja, quanto mais cliente você está perdendo proporcional à sua carteira, você vai ter que repor esses clientes. Então, ou seja, o churn é perda, tá? Ele também compõe essas despesas operacionais. Obviamente que todo novo cliente que você traz, ele tem um custo. Isso chama-se CAC, que é o custo de aquisição de cliente, ou Customer Acquisition Cost. Então, ou seja, o CAC ele é intrínseco a cada novo cliente que você traz, você tem um custo inerente a isso,
tá? Então, ou seja, se seu churn é muito alto, está perdendo cliente, você precisa repor. Então, ou seja, o churn te gera novos CACs, né? Ou seja, desequilibra muitas vezes o seu fluxo de caixa, então ele é um custo que acaba sendo invisível. Se seu churn é muito alto, você vai ter problema com CAC e assim, consequente, em outros indicadores, muito possivelmente, tá? E por último, é a vacância. O que é a vacância? Tudo aquilo que você produz de fato de energia, injeta, não necessariamente tudo compensa. Então, se você não tem realmente uma gestão muito bem feita de rateio de créditos, o que vai acontecer? De toda a energia que você produziu e injetou, nem tudo vai compensar. Uma parte disso vai ficar em saldo. Então, se você não existe uma boa gestão desse saldo e você está sempre acumulando saldo, aí é o peso da vacância. Então, vacância é toda aquela energia, no final das contas, que chegou no consumidor, mas não foi compensada ainda. Então, ou seja, ela ainda não foi cobrada, faturada. Então, ou seja, a vacância ela é um custo invisível da sua operação, porque é um a receber futuro que você muitas vezes não tem controle sobre ele. Então, você tem que controlar o tamanho da sua energia acumulada ali, saldos acumulados nos seus clientes, para que você consiga controlar minimamente o custo da vacância, tá? Então, isso tudo são despesas variáveis que, conforme a qualidade da minha operação, a eficiência da minha operação, da minha estratégia, da minha carteira, eu vou ter esses indicadores mais altos ou mais baixos e eles depreciam a minha receita, né? Então, elas são despesas operacionais que vão depreciar toda a minha receita líquida, parte disso vai ficar na mesa por conta desses indicadores. Do outro lado, eu tenho os custos que são custos reais, né? Ou seja, são coisas que vão existir todo mês e eu tenho controle sobre elas, tá? Então, principalmente relativo às usinas, a gente tem o que a gente chama de custo de conexão à rede. Então, seja uma usina de microgeração ou de mini geração, ou ela tem um custo de disponibilidade ou ela tem um custo de demanda, tá? Referente a essa usina. Então, todo mês você tem que pagar para aquela usina continuar conectada à rede. Você tem o custo, muitas vezes, né? De gestão dessa energia, então todo o time que está ali por detrás na operação para conseguir fazer tudo isso acontecer, você tem que pagar eles todo mês, é um custo que você tem todo mês, então eles fazem parte dessa composição, né, de custos operacionais. E por último a gente tem a locação da usina, que isso depende muito, obviamente, do tipo de contrato que você fez de locação, dos indicadores de performance da usina, dos indicadores de performance da sua gestão, de todos esses demais indicadores aqui que a gente comentou, ou seja, a inadimplência, o churn, o CAC e a vacância, tá? Então tudo isso vai compor lá o seu custo de locação. Uma vez que a gente compõe tudo isso, a gente fica com dois parâmetros para a gente entender e defini-los, né? O que são esses parâmetros? Uma vez que eu consigo empilhar todas as minhas despesas operacionais, todos os meus custos operacionais, eu preciso definir qual que vai ser a economia, né, o desconto e a economia que eu vou proporcionar para os meus consumidores, clientes, né? E do outro lado, uma vez que isso está definido, eu tenho toda a composição de indicadores de preço, eu consigo setar qual que de fato foi a minha margem sobre aquele consumidor, tá? Então, ou seja, eu só consigo definir um bom desconto se eu entender muito bem o público-alvo que eu estou atacando e conhecer muito bem os meus indicadores e as condições de custo que eu tenho da minha operação, tanto custo de locação da usina, quanto custos de gestão, quanto custos de conexão à rede, tá? Então, ou seja, para eu ter mais ou menos margem, não quer dizer que eu tenho que dar mais ou menos economia. Eu consigo dar uma economia boa para o meu consumidor e ter margem se eu conseguir controlar todas as minhas despesas operacionais, todos esses indicadores que refletem ineficiência, tá? Então a ótica nossa aqui é entender quanto eles pesam hoje, quanto pesa a inadimplência, quanto pesa o churn, qual que é uma estimativa de vacância que a gente tem, qual que é uma estimativa de CAC que a gente tem. Então, será que dá 10% de desconto na parcela que eu compenso para o meu cliente, né? Levar 10% de economia para ele, será que isso mantém minha operação de pé? Será que se eu der 25% de desconto para o meu cliente, isso mantém minha operação de pé? Então, tudo isso depende, tá? Bom, aqui eu trago de uma forma mais ilustrada o que acontece com praticamente todo consumidor que você tem na sua carteira quando a gente fala de energia por assinatura, ou seja, o cliente está lá na geração distribuída, seja em autoconsumo ou na geração distribuída compartilhada. Então, o que ele tem? Ele tem sempre uma tarifa consumo que ele paga, e ele sempre vai ter uma parcela que ele consegue economizar. É o que a gente chama de tarifa compensável.
Então, seja, só para efeito de exemplo, né, se eu tenho uma tarifa consumo de R$1, a depender de eu estar alocado numa usina que é GD1, GD2 ou eventualmente GD3, se eu estou em alto consumo remoto ou estou no modelo de geração compartilhada, dependendo do estado que eu estou, dependendo do tamanho da minha usina, se ela é menor que 1 mega ou maior que 1 mega. Então tudo isso vai depender de qual que é o benefício, muitas vezes, a isenção tributária que se aplica nesse caso para mim, bem como qual que é a regra de compensação que eu tenho relativa aos créditos, né? Então, GD1 sempre compensa 1 para 1 da tarifa, mas GD2 já não compensa 1 para 1 da tarifa, né? Então, o que a gente tem? Tarifa compensável, ela depende muito de cada estratégia adotada, de cada praça que você está, do tamanho da sua usina, enfim, quem é o seu consumidor. Isso vai acabar definindo a tarifa compensável que ele tem, ou seja, daquele R$1, ele não necessariamente abate R$1, né? Se você entregar 1 kWh, ele paga R$1 no consumo, se você compensar esse 1 kWh, não necessariamente você vai bater R$1 da conta dele, porque todos esses demais parâmetros vão influenciar se essa tarifa vai ter o mesmo valor ou não. Na grande maioria dos casos, essa tarifa não tem o mesmo valor, ela é levemente inferior, tá? Em alguns cenários, em algumas regiões, você tem uma tarifa que ela é muito inferior à tarifa consumo. Então, a tarifa compensável, a primeira coisa que você tem que saber e dominar muito bem em função do público-alvo que você está, a região que você está, porque isso vai balizar a economia e o desconto que você consegue levar para esse consumidor, né? Ou seja, é o tamanho da fatia do bolo que você consegue economizar para ele, daquilo que você consegue compensar para aquele consumidor, uma parte de economia vai ficar para ele, e o resto você tem vários custos que você tem que cobrir, despesas que você tem que cobrir. Então, ou seja, eu preciso entender todos os meus indicadores para saber se o desconto que eu estou fornecendo para aquele perfil de cliente vai me dar uma margem positiva ou não. Então, se eu estou com uma margem negativa, significa que muito provavelmente vou tomar prejuízo em atender esse consumidor nesse formato. Tá? Ou dependendo se meus indicadores não estão bons, minha operação está dando prejuízo, mas não quer dizer que eu esteja com um produto ruim, com um desconto ruim, né? Então eu acho que cada caso você tem que entender aonde você precisa vir e regular. Então isso aqui é uma máquina que precisa de ajuste fino, né? Eu preciso de várias coisas funcionando muito bem para conseguir ter uma operação rentável, tá bom? Bom, primeira coisa aqui, vamos olhar para as despesas operacionais, né? Bem como a gente comentou, a gente fez um levantamento, né? A VAT fez um estudo agora no meio do ano, onde a gente compilou desde janeiro de 2024 até fim de maio de 2025, vários dados e indicadores, né? Então a gente analisou mais de 33 mil unidades consumidoras nesse período, mais de 53 empresas gestoras espalhadas no Brasil inteiro, para a gente conseguir tirar alguns desses indicadores de despesas operacionais, tá? Então, o primeiro indicador, que ao meu ver é o mais importante de toda a operação, chama-se inadimplência. Então, o que a inadimplência diz respeito? Ela diz respeito a o quão bons são os seus clientes na hora de pagar a conta em dia, ou mesmo de pagar a conta, tá? Então, o que existe aqui a ótica? A gente quebrou o espectro em vários prazos temporais. Então, a gente separa aqui os clientes inadimplentes, dos adimplentes, dos clientes que são perdas, tá? Então, por que tudo isso? Cliente adimplente é aquele cliente que paga em dia. Até aí, nenhuma novidade. Mas um ponto importante para a gente aqui existe uma classe de clientes que eles assiduamente pagam logo depois do vencimento. Que é a hora que você manda uma cobrança, conta vencida, etc. Dependendo da operação, vencer a fatura, ele vai perder até parte do desconto que ele tem. Então, existem clientes que ficam nesse range de 1 a 5 dias, que no final das contas eles pagam assiduamente a conta. Ele paga levemente atrasado, mas está sempre pagando. Então esses clientes a gente não considera eles como inadimplentes, a gente considera eles como adimplentes, mesmo pagando a conta levemente atrasada, tá? Bom, a segunda parcela, que são os clientes inadimplentes, são aqueles clientes que pagam a fatura, mas pagam com certo atraso. Então a gente mediu aqui 3 faixas, tá? Os clientes que pagam a conta entre 6 e 15 dias após o vencimento, os clientes que pagam a conta com 16 a 30 dias após o vencimento e os clientes que pagam a conta com mais de 30 dias após o vencimento. Então essa é a ótica dos inadimplentes. E por último são as perdas. O que são perdas? São os clientes, né, que ainda não pagaram a conta e que já estão vencidas muito provavelmente há mais de 30 dias, né? Então, ou seja, quem são, quanto representa cada perfil desses clientes. Então o que a gente traz aqui é um comparativo 2024 com 2025 parcial, lembrando que a gente mediu esses dados aí até praticamente final de maio, tá?
Então, o que a gente tem? Primeiras grandes mudanças. Massa de adimplentes caiu drasticamente. Quase 6,5% para 7% foi a queda da adimplência. Significa que ou esses clientes se tornaram inadimplentes ou eles se tornaram caloteiros, né? Então eu preciso entender para onde que eles foram. E aqui eu acho que é o recado que mais dói. Esses clientes, né, que deixaram de ser adimplentes, eles não se tornaram inadimplentes. A gente vê que o indicador de inadimplentes ele se manteve praticamente estável. Mexeu uma coisinha para cá, para lá, mas o indicador praticamente estável em 5,5%, né? Agora, quando a gente vê os caloteiros, são os clientes que não nos pagaram, não pagaram nenhuma conta ainda, né? Tem contas em aberto. Então a gente vê que em 2024 isso representava próximo de 5,5%, mas a gente vê aqueles 6,5% de adimplentes para onde eles vieram. Vieram todos para a parcela perdas, todos viraram caloteiros. Então, ou seja, as perdas deixaram de ser 5,5% em 2024 para se tornar em 2025 12%. Então, 12% da sua receita não vai acontecer. A gente está vendo isso claramente num formato estatístico aqui em mais de 30 mil unidades consumidoras, ou seja, 12% atualmente, 12% dos seus clientes, na média, não te pagam, tá? Então, o que isso representa? Isso representa uma perda enorme. Se você tem 12% de inadimplência, você tem mais de 12% de perda da sua receita. Eu vou explicar o porquê, tá? Bom, primeira coisa que eu gosto de mostrar é justamente esse comportamento, tá? Esse comportamento dos consumidores de pagamento, ele vem mudando basicamente em 2025, né? Onde a gente vê que essa massa de clientes vencidos, né, que são os clientes caloteiros, ela vem mês a mês aumentando. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que na sobreoferta, né, na pressa, eu começo a colocar qualquer cliente para dentro. Eu reduzo a minha qualidade de aprovação, né, de crédito, e eu começo a colocar qualquer tipo de consumidor para dentro, porque eu estou com energia sobrando, eu preciso fazer essa energia chegar em alguém. E aí a gente começa a ver que a pressa ela é inimiga da perfeição, claramente. Então a pressa por te trazer e encher rápido a sua usina, que talvez ela seja um tiro no pé, porque a gente está vendo que você traz um monte de consumidor que vai receber energia, mas não necessariamente vai te pagar. Então, e aí? Vale a pena você deixar essa energia virar saldo e compensar ela em alguém que paga do que sair correndo vendendo para um monte de gente que vai receber e não vai te pagar? Antes ficar com um saldo a receber do que ficar com uma conta vencida que você sabe-se lá quando você vai conseguir, se você vai conseguir receber desse consumidor, tá? Então, esse aqui é o maior problema que a gente está vendo lá da inadimplência, tá? O indicador que subiu muito, e aí a gente vai discutir aqui formas de controlar isso. Então, mais para o final aqui dessa nossa aula, eu vou estar falando muito sobre que tipo de estratégia adotar para reduzir a inadimplência, tá? Bom, um outro ponto importante que a gente já comentou é realmente quanto tempo, né, cada cliente fica naquela faixa. Lembra que a gente comentou dos atrasados, né, que pagam logo depois do vencimento? E aqui é uma das informações que ajudam a gente a balizar por que eu vou considerar esse pessoal que paga levemente atrasado em até 5 dias, eu considero eles como adimplentes, porque na média, quem está pagando a conta atrasada de 1 a 5 dias, né, está pagando na média com 1,7 dias. Então, ou seja, você vê que está muito mais próximo do vencimento, né, do que realmente de um atraso. Então, é por isso que esse público a gente acaba trazendo para uma carteira de fato, né, avaliando ele como um público adimplente, e a importância de você ter uma comunicação assídua, que você vê que conta vence, você cobra, o cara vai e paga, tá? Então, a importância de você cobrar contas vencidas dos seus consumidores. E do outro lado, né, aqueles inadimplentes, que a gente viu que estavam se enquadrando como perdas, porque já tinha uma conta vencida há mais de 30 dias, né, aí a gente vê que a galera que atrasa a conta mais de 30 dias, ele vai acabar te pagando lá próximo de 77 dias. Então, ou seja, o cliente que te passa um mês, ele não te paga logo depois de um mês, ele leva quase 3 meses para te pagar. Então, ou seja, esse é o problema. Se o cara vai te levar 3 meses para te pagar, você injetou pelo menos 3 ciclos de energia para ele, né? Então, ou seja, ele tem pelo menos 3 contas, mais o saldo, 4, talvez 5 contas. Então, quando um cara desse perfil fica de fato vencido, você já tem que entender que você vai ter um problema de talvez 3 a 5 contas vencidas com ele, tá? Então, esse é o lado ruim de você levar muito tempo para detectar um problema e tomar uma ação em cima dele. Então, se eu tenho clientes, né, que passaram de 30 dias, eu já tenho que, cara, parar de injetar energia para ele. Enfim, tem várias coisas que eu faço para inibir que isso vire uma bola de neve e eu aumente ainda mais o meu calote,
tá? Bom, e aqui trazendo um pouquinho de dados, né, e contas para vocês. Gosto de fazer muita conta, nem todo mundo gosta, né, por isso que eu deixei até esse material bem detalhado aqui. Mas é o seguinte, uma vez que você tem 12% de não pagantes todo mês, quanto custa, tá? Então, a gente fez aqui um levantamento só para vocês entenderem, né, se eu preciso, uma vez que esse cliente não me paga, eu preciso ir lá pegar um dinheiro emprestado para cobrir aquele custo. Eu tenho que pagar a geradora, eu tenho despesa, eu tenho outras coisas. Então, eu empresto esse dinheiro para cobrir na expectativa de que eu vou receber isso em algum momento. Então, os inadimplentes, os atrasados lá, né, em algum momento eles pagam, mas até eles me pagarem eu tenho um custo. O problema são os caloteiros, que nunca me pagam. Então, ou seja, eu tenho aquele custo todo mês rodando juros em cima, né, e isso vai empilhando. Então, ou seja, a gente traz aqui uma ótica, né, de 2024 versus 2025 com os mesmos indicadores que a gente mediu. Então, se eu tivesse que pegar dinheiro, né, para cobrir todos esses meus atrasos e inadimplentes em 2024, o custo para mim seria equivalente a 5,82% ao mês, num dinheiro custando 2,5% ao mês. Tá? Então, eu pego um capital de giro, coloco no caixa, pago isso aqui e vou ficar com esse custo parcelado. Então, quanto que isso vai me custar no final das contas? Eu tenho lá aqui 5,43% não me pagam. E eu tenho a galera que me paga com até 30 dias ou até 90 dias de atraso. Então, o custo disso me custa quase 6% todo mês. Quando a gente pega o cenário de 2025, onde a gente tem 12% de não pagantes, a gente vê que o custo passa de 13%. Então, ou seja, a minha inadimplência, por mais que ela seja de 12%, o custo dela para mim é de 13%. Ou seja, sempre pesa mais do que aquilo que eu meço. Por quê? Porque eu tenho dinheiro na frente trabalhando para cobrir aquele buraco e eu vou ter que pagar os juros daquele dinheiro. Então, ou seja, hoje, na média, você tem 13% de perda da sua receita relativo a potenciais clientes caloteiros ou inadimplentes que vão demorar para te pagar a conta mais aí de 30 dias. Tá? Então, é um custo altíssimo, gente. Pensa que 13% da sua receita vai ficar na mesa por conta disso. É muita coisa, todo mês, tá? Então, eventualmente, para algumas regiões, você tem mais perda por inadimplência do que desconto fornecido para o cliente, né? Aí entra justamente essa discussão que a gente vai falar mais para frente. Vale a pena eu dar mais desconto para o cliente até o vencimento para ele não se tornar um inadimplente e ser um ganha-ganha? É essa muito da estratégia que a gente vai discutir aqui. Bom, o segundo pilar que a gente vai falar aqui bastante dessas despesas operacionais é relativo ao churn, tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de explicar aqui é o que é o churn. O churn é a taxa de clientes perdidos que você tem num mês, dado quantos clientes você tinha no começo do mês. Então, eu comecei o mês com 100 clientes, cheguei no final lá, sei lá, com 110 clientes, não importa, mas eu perdi 10 clientes ao longo deste mês, então, ou seja, poxa, muito provavelmente eu fiz 20 vendas, perdi 10, cheguei com 110, mas eu perdi 10 clientes, no começo do mês eu tinha 100. Então, meu churn está de 10%. Todo mês eu estou perdendo 10% da minha carteira, tá? Se eu continuar nesse ritmo todo mês, perdendo 10 clientes da minha carteira, em quanto tempo eu zero minha carteira? Se eu perder 10 clientes todo mês em 100 clientes, 10 meses, zerou minha carteira. Isso é o lifetime, tá? Então, ou seja, o lifetime ele é a proporção sempre de 1 sobre o churn. Então, eu calculo meu churn vendo as perdas por mês sobre minha carteira no começo do período, e depois eu pego isso aí e diluo pela minha carteira total, pela minha perda, ou 1 sobre o meu churn, eu vou conseguir descobrir o meu lifetime, ou seja, em quanto tempo eu ciclaria toda a minha carteira de consumidores. Por isso que um churn muito alto é um problema, porque ele encurta o lifetime da sua carteira, e com isso todo o seu custo de aquisição vai ser diluído em muito menos tempo. Então, ou seja, quanto menor o seu lifetime, o CAC acaba subindo muito. Então, ou seja, o churn ele acaba pesando em vários indicadores, ele te encarece o CAC, ele vai acabar te gerando muito provavelmente inadimplência, ele vai te aumentar a vacância, porque tudo isso reduz o seu lifetime e aí você tem menos tempo de vida útil do seu cliente para diluir os mesmos custos. Então, ou seja, ele é muito perverso. Churn é muito perverso porque ele começa a impactar em vários lugares as perdas e é invisível muitas vezes, né? Então, bom, a gente mediu o churn, tá? E essa talvez seja uma das melhores notícias que a gente tem para trazer ao longo dos dados que a gente mediu até metade de 2025. Por quê? Porque a gente viu o churn cair
bastante do que a gente tinha em 2024 para esse ano. Isso diz muito com relação à maturidade das operações. Então, obviamente, o mercado foi crescendo, foi tendo mais competição, todo mundo teve perda de clientes por competição, mas também teve perda de clientes por um pós-venda que não estava sendo adequado, um produto que não estava redondo, uma comunicação que não estava boa, um desentendimento do cliente com relação ao que ele contratou e o benefício que ele está tendo. Então a gente vê que o mercado vem amadurecendo e quanto mais você amadurece pós-venda, amadurece o produto, o consumidor fica mais maduro, entendendo o que ele está comprando. Então a visão nossa é que o churn tende sempre a cair. Agora, se você começa a ter muita competição no mercado, né, o churn tende a aumentar. Agora, no momento que a gente está sobre oferta, um oceano azul de consumidores, faz sentido a gente ficar se matando para o cliente? Né? Então, na minha ótica, não faz muito sentido a gente ficar brigando, né, por desconto ou disputando muitas vezes o mesmo cliente com várias empresas. Isso vai acabar te gerando uma perda maior ou no desconto que você tem que ceder para esse consumidor, ou muitas vezes você vai deixar esse consumidor, você vende muita coisa que não necessariamente você consegue entregar e você cria insatisfação. Você cria uma expectativa muito grande naquele consumidor e não entrega. Então isso vai te causar um churn inevitavelmente, tá? Então eu acho que aprender a ter uma transparência muito boa com o consumidor, e isso é maturidade também do produto e do mercado. Então a tendência é a gente ver um churn cair. Agora, em algumas regiões onde está tendo muita competição e você vê que a estratégia não está clara, você não está sabendo se comunicar com o seu público-alvo, tá com um público-alvo mal definido, né? Então qualquer um é cliente, aí você, naturalmente, você vai ver o seu churn crescer, tá? Bom, o lifetime ele é um sobre o churn, então a gente conseguiu também ver um crescimento, né, do lifetime ao longo de 2025, visto que o churn médio começou a cair. Ponto importante também é que entre pessoa física e pessoa jurídica, né, que é a forma como a gente divide aqui só para mostrar um pouquinho da segmentação do público, sempre, né, a gente tem que a PJ tem um churn um pouco mais baixo, tá, do que a PF, consequentemente ele tem um lifetime mais longo do que uma pessoa física. Então, uma das vantagens de um cliente PJ hoje, estatisticamente falando, ele tende a ter um churn menor e um lifetime maior, ou seja, muito provavelmente a diluição do seu CAC, a diluição da vacância, ela vai acabar tendo um peso menor porque eu diluo isso por mais tempo. Tá? Bom, ponto importante do churn, pessoal, a gente entendeu o porquê que ele está acontecendo. Então, churn é perda de clientes, tá? Mas por que meus clientes estão saindo? Então, meus clientes estão saindo porque eu tenho uma inadimplência muito alta, né? A gente viu que a inadimplência cresceu muito, então será que isso está impactando em fazer meu churn crescer? Ou será que não tem nada a ver? Então aqui a gente resumiu os principais motivos de churn que a gente detectou ao longo de 2024 até metade de 2025. E aí a gente tem alguns pontos bem curiosos, né? Existem pontos do churn que a gente realmente vê que eles são existências de causas naturais e outras coisas não. Então, por exemplo, eu gosto de pegar o primeiro item, né? O primeiro item é o maior motivador hoje de quem cancela. Quem cancela está cancelando por quê? Porque ele está construindo uma usina própria. Então, ou seja, hoje você está no modelo onde você está numa energia por assinatura, porque você não conseguiu, por algum motivo, ter uma geração própria. Mas se você tivesse condições de ter uma geração própria, isso é mais vantajoso do que continuar na energia por assinatura? Dependendo de onde você está, sim. Dependendo das condições, do tamanho do seu sistema, sim. Então, muitas vezes, você ter uma geração própria vai ser melhor para você do que você compensar de forma virtual, por conta de economia que você vai conseguir ter na sua conta e etc. Então, esse é o maior competidor, é mais vantajoso para o cliente gerar a própria energia no próprio local do que consumir isso de forma remota, né? Ele consegue ter um índice de compensação maior, etc. Então, é inevitável que essa é uma competição natural, um motivo de perda natural. Agora a gente vê que o segundo item já não é um motivo de perda natural, ele já é uma consequência do que a gente vê na operação, que é a inadimplência. Então, em algum momento, você fica com um cliente inadimplente. Chega uma hora que você vai tirar ele da carteira. O cliente não pede para sair, né? O cliente inadimplente ele fica lá até você tem que tirar ele, né? Então, ser ativo em remover o cliente que não te paga é fundamental, e a gente vê que a inadimplência é o segundo maior motivo de cancelamentos, né? Natural como a inadimplência tão alta em 2025. E aí a gente traz aqui algumas outras coisas que eu vejo que são importantes, né? Que aí são reflexos, na verdade, de um pós-venda que não está rodando 100%.
né? Ou da ausência de um produto muito claro, ou da ausência de um pós-venda, que é, pô, o cliente vir como terceiro motivo e falar, eu tô saindo, tô cancelando porque a economia não compensa. Peraí, que economia não compensa? Você não gasta nada e ainda economiza. Será que ele tem algo melhor? Será que ele está entendendo o benefício dele? Será que aquilo que eu vendi eu de fato estou entregando? Né? Então a gente vê que isso está muito alinhado com um descasamento, com um desconhecimento do consumidor, com uma insatisfação do consumidor no pós-venda, pós-adesão. Tá? Entre outros casos, que você vê que o pós-venda ele consegue atuar e reverter. Então, o cliente está mudando de endereço, não tem problema, para onde você vai? Me dá sua conta nova, uma unidade consumidora nova, já vamos mandar energia para ela. Ah, você tem saldo acumulado, eu vou remanejar esse saldo que está aqui para sua outra unidade consumidora. Então, ter o pós-venda ajuda a reter clientes em outras condições, né? Então, mudança de endereço, problemas pessoais, então, às vezes é um comércio, tá passando por 2 meses ruins, então, ser flexível em, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te injetar menos energia agora, vamos parcelar o que você tá me devendo, depois a gente volta a injetar tudo e tal. Então, é negociar com o cliente, né? É sempre mais barato negociar com o cliente, fazer um pós-venda do que jogar ele fora e ter que repor. Né? Então, ou seja, o churn me gera aumento de CAC, a gente já viu que ele gera efeitos em cascata. Então é sempre melhor eu tentar evitar o churn, tá? Bom, e aí a gente cai para o nosso tema de vacância. Uma das coisas que eu gosto de trazer aqui que a gente levantou a vacância, ela é uma perda significativa para um gestor, para um gerador hoje? Sim. Então esse gráfico aqui mostra muito disso. Então aqui a gente vê o percentual de saldo acumulado em beneficiário perante toda a energia que foi produzida e injetada. Então, ou seja, a gente fez um compilado disso de todos os meses dessa nossa base inteira aqui, né, que a gente olhou nesse estudo. E o que a gente tirou de conclusão? Que primeiro, o saldo acumulado ele vem percentualmente crescendo. Isso deu uma estabilizada ali até abril, mas é um ciclo, né, onde a gente tem já uma baixa de geração solar, então é um período que a gente começa a entrar em menor geração de fato da fonte renovável, e a gente tem aí ainda um crescimento desse saldo acumulado. Então ele estava galopante, né, ele veio diminuindo, mas o que a gente vê é que esse saldo ele ainda existe, a gente está num momento de baixa geração, né, e você vê que esse saldo não cai. Então, o que é a consequência disso? A gente está fazendo energia sobrar todo mês. Inclusive, é essa segunda aqui, informação que nos mostra isso. Lá eu estou olhando o saldo. Não pode ser que meus consumidores tiveram uma oscilação de consumo e queimaram mais saldos um mês em específico. Então, como é que eu sei que de fato eu estou com vacância? Eu vou olhar para aquilo que eu estou injetando no mês, né? E aquilo que de fato está virando saldo no mês. Então, não olhando mais para o meu saldo acumulado do bolo ali, mas olhando somente para aquele mês em específico. Então você vê que naquele mês do que você injetou, quantos por cento virou saldo? Então a gente vê que todo mês tem vacância. O saldo acumulado ele está oscilando para cima ou para baixo tal, porque eu tenho uma questão, né, de oscilação na geração e oscilação no consumo, mas quando eu olho somente para os meus ciclos mensais, né, todo mês eu estou de fato sobrando energia. Tá? Então, isso é um problema, a gente está vendo que isso não está mudando, e isso está muito em linha com o que a gente falou no nosso último vídeo, né, primeira parte aqui desse estudo, que é realmente o mercado está num momento onde eu tenho sobre-oferta. Então, eu tenho muita usina entrando, eu estou puxando muito consumidor para dentro, né, a gente viu que o crescimento assim, absurdo de um ano para o outro, mas ainda assim está sobrando energia. Então, ou seja, a vacância ela vai virar saldo acumulado que eu não sei quando eu vou conseguir queimar. Então, todo mês que eu tenho sobra de energia, isso inevitavelmente vai virar perda para mim. Tá? Então, ou seja, numa média mensal, a gente vê que em 2025 isso caiu um pouquinho em relação a 2024, mas a gente tem ainda, na média, 13% de toda a sua produção de energia sendo acumulada todo mês. Tá? Então, isso aqui é um problema enorme, porque um mês acumular não é um problema. Agora, se todo mês eu estou acumulando, aquele meu pote vai enchendo, e se eu só acumulo e nunca queimo, o que vai acontecer? Aquele bolo nunca vai diminuir de tamanho. Tá? Então, é exatamente isso que a gente vai calcular aqui. Então, quanto custa essa minha energia que está acumulada dos meus clientes e que eu não estou necessariamente faturando?
né? Então a gente pegou aqui um exemplo, tá? Então aqui a gente vai usar um modelo de exemplo, que é um case que a gente está lá com 112% do seu consumo da sua carteira, você está ele com saldo acumulado. Então, ou seja, você tem um pouco mais de um mês de consumo em saldo acumulado dos seus beneficiários, né? Então, o saldo equivalente a 1,12 contas, né, na média aí, do cliente. Então, eu vou dividir isso. Por quê? Eu vou dividir pelo meu lifetime, quanto tempo que esses perfis de clientes ficam na minha carteira, né? Ou vou multiplicar pelo churn. 1 sobre meu lifetime é o churn. Então é assim que eu chego em quanto custa mensalmente a minha vacância. Então, se eu tenho mais do que 100% de energia acumulada, qual que é o peso disso? Depende do meu churn. Então, se você tem muita energia acumulada e o seu churn está muito alto, o que vai acontecer? Seu lifetime encurta, peso dessa energia que vai ser diluída ali em pouco tempo aumenta muito. Então hoje, pegando aqui um cenário que nem é tão catastrófico, né, um pouco mais de 100% do consumo ali em saldo acumulado, dividido por um churn médio hoje, a gente está vendo ali que o custo da vacância está ficando na média um pouco acima de 4%. É alto, mas ainda está minimamente ok. Agora, se continuar nesse ritmo por mais um ano, o que vai acontecer com isso aqui? Se o churn não mudar de lugar e só aumentar a energia acumulada, isso aqui vai dobrar de tamanho. É o que vai acontecer em um ano. Então, ou seja, se a gente não conseguir zerar a vacância mensal do que a gente está tendo, pelo menos equilibrar essa conta e ver o saldo parar de crescer, a gente vai ver o custo da vacância disparar, tá? Esse aqui é um dos problemas maiores de algumas operações que têm mais longa data, né, que já estão rodando há mais tempo e que tiveram um crescimento de portfólio muito acelerado. Então, eu não consegui trazer cliente rápido, acumulei muita energia, tá aqui, ó, todo o seu dinheiro está ficando parado e isso está representando um custo invisível na sua operação. Tá? Bom, por último, eu gosto de trazer aqui o CAC, né, ou seja, o Customer Acquisition Cost. Então, ou seja, quanto custa adquirir um cliente, né, ao longo do tempo que ele vai ficar comigo. Então, geralmente, na originação de um cliente, ou eu vou pagar lá uma originação de lead, ou eu vou ter um tempo de uma equipe aqui que vai precisar converter ele, ou eu vou estar pagando uma comissão para alguém que vai fazer isso em específico, né, um representante ou mesmo um vendedor. Então, o que a gente tem aqui? Quanto que eu pago equivalente a uma conta. Então, a ótica aqui de exemplo, né, o exemplo que a gente vai trazer, que é um exemplo muito tradicional no nosso setor, eu pago a primeira conta daquele consumidor como uma comissão para quem me fechou aquela venda. Né? Então, se eu for pagar a primeira conta do consumidor, hoje, qual que é o custo do meu CAC? Né? Eu vou pegar uma conta e eu vou dividir ela, né, 100% do valor de uma conta, eu vou dividir ela pelo lifetime médio que um consumidor fica na minha carteira, que é igual eu multiplicar isso pelo churn. Então, você vê que o CAC ele é diretamente proporcional ao churn. Se meu churn sobe, meu CAC vai subir também. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Que na média, né, considerando uma conta, primeira conta de comissão que você vai deixar ali para um representante que originou aquele consumidor, você vai ter um custo médio do CAC em torno de 3,82%. Tá? Ou seja, se o seu churn dispara, seu lifetime encolhe, o seu CAC, mesmo pagando a mesma comissão, ele dispara. Então você vê a importância de controlar o churn. Se você controla o churn, você no final das contas vai diluir aquela mesma comissão por mais tempo. Aquele cliente vai ficar mais tempo na sua carteira. Agora, se daqui a um ano aquele cliente sai, você tem que repor, daqui a um ano aquele cliente sai, você tem que repor, ou seja, você está com um churn muito alto, um lifetime muito curto, o CAC dispara. Essa conta não vai fechar, você vai tomar prejuízo, daqui a poucos meses você vai ver você entrar em falência. Tá? Bom, pessoal, e se você viu até aqui a nossa aula e quer saber ainda mais sobre os custos da operação, entender a fundo as despesas da operação, segue o nosso canal, ativa o sininho, continua aqui para você acompanhar ainda mais as melhores estratégias e como se posicionar nesse mercado. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até breve.